Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Olha aí, meu Deus, que bênção. Eu perguntei ao pastor Elias, como é que ele fez aqui, eu não sei como que ele conseguiu. Eu fiquei olhando ali, eu falei, Senhor, não deixa cair aquele livro, não. Deixa eu tentar aqui organizar aqui esse material didático aqui, para que a gente possa tentar aproveitar aqui o máximo. Queridos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, por Deus ter nos dado essa oportunidade de falar ao coração dos irmãos e também falar ao entendimento de todos. Muito privilegiado por estar aqui diante de pessoas célebres, meu amigo pastor Bruno, Deus te abençoe hoje, rica, poderosa e abundantemente. Pastor Elias Soares, que esse é da ex-cátedra, né? É um homem profundamente conhecido, principalmente aí Eu o conhecia pelos canais digitais. Eu tenho 1 ano e 8 meses, eu acho, 2 anos que eu estou na internet, e eu tive a oportunidade de escutar. Então, eu fui muito abençoado por sua palestra, e eu louvo a Deus por sua vida. Eu não sei como que faz para levá-lo na nossa igreja. Tem que ver os milindres, os caminhos aí de dificuldade. Está ali a sua filha. Essa é a do vídeo? É a irmã Abigail. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Bruno, muito obrigado, tá? A faculdade, que Deus possa estar estendendo as mãos. E abraçar também aqui o pastor César, ainda que acho que ele ainda não chegou. Mas louvar a Deus pela vida dele, pela disponibilidade de estarmos aqui no templo. Queridos, como eu vou tratar de um assunto muito mais histórico do que propriamente bíblico, eu quero fazer uso da palavra de Deus apenas para encabeçarmos aqui o nosso entendimento no livro. Olha aí, pastor Elias, ó. Isso aqui eu fiquei, meu Deus, não deixa cair o livro do pastor Elias, não. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos ler aí apenas um texto bíblico, para não, como diz o pastor Elias, né, um bom assembleano, para não ficar apenas nas minhas palavras. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 1 até o 4. Todos encontraram, digam amém. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Que Deus possa abençoar com graça, misericórdia e compaixão, né, essa parte da nossa participação aqui nessa ocasião. Vou tentar abrir aqui. Nem sei se uso, não gosto de usar isso aqui. Meu filho fala assim para mim: pai, o senhor é cafona, o senhor é atrasado. Eu não uso o laptop, gosto mais de papel, como diz o nosso querido irmão. Mas deixa aqui se eu precisar recorrer a alguma coisa. Queridos, quando você abre a sua Bíblia, lá no único livro histórico do Novo Testamento, que faz base para toda a produção literária doutrinária, quando você quer fazer o exame das Escrituras, dentro de uma análise das doutrinas que foram estabelecidas pelos apóstolos nas epístolas, você tem o livro de Atos dos Apóstolos como um texto de base histórica e contextual. Se nós pegarmos o entendimento de que Lucas estaria reportando a Teófilo, um alto funcionário da guarda, possivelmente pretoriana, lá em Alexandria, no Egito, ele escreve 2 biografias. A primeira biografia é o Evangelho segundo escreveu Lucas, de Jesus Cristo.
dizendo aos nossos irmãos, a partir dessa figura importante lá em Alexandria, os feitos de Jesus na região da Judéia, Perém, Idumé, Turé, Traconia de Samaria e Jerusalém. Logo, o texto que Lucas escreve lá para os nossos irmãos em Alexandria, ou de modo geral a Igreja de Cristo, ele é um texto de característica evangelística. Mas o segundo tratado de Lucas é o Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Quando você abre a sua Bíblia para fazer a análise desse texto, nós que estudamos um pouco a palavra de Deus, temos o costume de tentar impor uma data ao livro, fazermos uma leitura cronológica do livro. Então você tem a história da Igreja de Cristo no primeiro século da era cristã, contada por nosso irmão Lucas, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que registram em torno de 28, 32, 34 ou 35 anos. Em 35 anos, esta igreja consegue evangelizar o mundo de sua época. Se nós considerarmos a possibilidade que o Império Romano tinha em torno de 480 mil quilômetros de pavimentação, acerca dos quais 84 ou 86 eram asfálticos, tanto é que descobriu-se ainda hoje uma via que liga a cidade de Ápia, a cidade de Capua, a cidade de Roma, chamada Via Ápia, intacta hoje, tal como estava no primeiro século antes da era cristã. O Império Romano tinha conseguido alavancar, pavimentar toda a estrutura do Mediterrâneo. E em menos de 30 anos, o Evangelho consegue atingir todo esse mundo dominado pelo Império Romano. Se você pegar, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a partir do capítulo 13, a Igreja de Cristo, a partir da igreja de Antioquia da Síria, começa a evangelizar o mundo. Entre os anos 46, 47 ou 48 do primeiro século da era cristã, Paulo sai com Barnabé, faz uma conexão portuária em Cesareia Marítima, ele contorna as ilhas de Salamina, ele vai para a região de Pergue, de Pafos, na Panfilha, Atália. Ele prega lá em Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, pela primeira vez com a comunidade gentílica, incorporada ao Império Romano, no ano 25 a.C., escuta a mensagem transformadora do Evangelho. Na segunda expedição missionária, por conta de um desentendimento entre Paulo e Barnabé, por ocasião da fragilidade de João Marcos na região de Pergue ou Pafos, na Panfilha, ele toma Silas, faz uma rota oposta, ele pega na Sicília, no alto da Frígia, contorna a Capadócia, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, e ele assim tem no coração de descer para as regiões da Ásia Menor e Meridional, mas ele vê um varão macedônio que fala assim: ei rapaz, atravessa aqui e nos ajuda. Ele faz uma conexão portuária na região anatolina de Troade, ele prega em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, ele é escorraçado de lá, vai para os termos da Acaia, prega em Atenas, contorna o istmo de Corinto, prega em Corinto. Então você tem a Europa sendo atingida pelo poder do Evangelho. Na terceira expedição missionária, Paulo faz a mesma rota que ele fez na segunda, com exceção de que agora ele tem liberdade para colocar os seus pés na cidade de Éfeso. Estudiosos têm considerado a possibilidade de que quando Paulo desenvolve o seu trabalho na Ásia Menor e Meridional, a partir de Éfeso, toda a comunidade asiática, em torno de 4 milhões de espectadores, tinha escutado sobre o poder do Evangelho de Cristo anunciado de forma direta e indireta através do ministério do apóstolo Paulo. Então, olha aqui para você ver, querido, em menos de 40 anos de produção missional, a igreja do primeiro século da era cristã consegue evangelizar o mundo. Qual é o segredo? Qual é o fulcro? Qual é o epiteto, a característica mais preponderante? O poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, dando condições e habilidades, conforme hoje, de forma muito bem eloquente, o nosso pastor Elias Soares explicou para todos nós, é o poder do Espírito Santo. Só que nós temos hoje uma grande complexidade para entender até que ponto a continuidade desses dons, a operação desse Espírito, se torna válida, frequente, percebível, palpável nos dias de hoje. De onde nós temos a discussão entre aqueles que acreditam que o Espírito Santo continua a operar
e aqueles que negam a possibilidade que esse espírito ele continua a agir de acordo com agia nos períodos iniciais da história do pensamento cristão. Bom, nessa ocasião eu vou trabalhar o Espírito Santo na história do pensamento cristão, bem como do desenvolvimento eclesiástico, da estrutura da igreja, e eu vou trazer aqui alguns pontos com os quais o Espírito Santo perdeu um pouco, não da eficácia, mas da atuação, dado alguns elementos históricos. Porque se o movimento cessacionista considera a possibilidade de que aqueles antigos modos foi para validar as Escrituras, então eu preciso tentar trazer uma justificativa que comprova um certo desvanecer, mas não que o Espírito Santo deixou de atuar. Eu vou dizer para ti aqui, para tu falar um amém. O Espírito Santo continua agindo na igreja. Amém? Então, o primeiro motivo, porque por conta da institucionalização e centralização da igreja. Eu vou trazer para vocês alguns milindres explicativos sobre isso. Segundo motivo, a reação e a rejeição do movimento montanista, e nós precisamos ter maturidade emocional e intelectual para examinarmos os movimentos da Bíblia sem paixões e também os movimentos fora do conteúdo bíblico. Terceiro lugar, frieza espiritual e falta de santidade. Nós temos assim de forma muito percebível, olha aqui para mim, que as pessoas tinham de fato frieza espiritual, falta de santidade. Se você pegar, por exemplo, as reações que ocorreram no período intertestamentário, o Alexandre o Grande, ele morre sem deixar um descendente, ele entrega o seu governo para 4 de seus generais, 2 destes generais eram responsáveis pela região da Judéia, Perém, Idumeia, Itureia, Samaria e Jerusalém. Na verdade, um deles, o Ptolomeu. Mas no período em que a 14ª Ptolomaica, Cleópatra de Alexandria, ela vai encerrando esse ciclo, você tem uma disputa entre os Seleucidas da Síria e os Ptolomaicos para ver quem toma conta dessa hegemonia tributária, dessa grana. A Judéia, Perém, Idumeia, Traconia de Samaria e Jerusalém recolhiam 840 talentos de ouro para o governo que os dominava. Então, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria sempre estavam disputando essa carga tributária. Até que Antíoco IV Epifânio pega essa bagaceira tributária toda, ele profana o templo do Senhor. Durante o dia ou durante a noite ele era um templo a Zeus, e durante o dia ou durante a noite era um templo a Yahvé. Ele sacrifica uma porca, há uma reação. Qual é a reação que surge ali? A macabeia. Mas fora da reação macabeia, você tem também os essênios, que reagem a esse tipo de institucionalidade da igreja, desse paganismo, de eivar o templo, no caso, o Beit Hamikdash, o templo do Senhor. Então, os movimentos de reações sempre ocorreram na história do pensamento bíblico e sempre ocorreram na história. Então, Deus sempre manteve aqueles que ligavam a lamparina. Mas, pastor, quando nós tratamos da história da igreja, antes de ser formulada a doutrina cessacionista, o que o senhor pode dizer? Bom, você tem João Crisóstomo, entre os anos 349 e 407, e eu até peço licença, pastor Bruno e pastor Elias, que a minha aula provavelmente vai ser desgastante, porque ela vai caminhar mais no eixo professoral, e não é nem tanto quanto bíblica, mas eu preciso cumprir aqui a responsabilidade que me foi facultada por essa magna instituição. Então, você tem João Crisóstomo, entre os anos 349 a 407, na sua homilia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, na seção 29, ele chega a comentar que os dons espirituais, especialmente o de falar em línguas, não se manifestavam mais como antes. Eu estou aqui no 4º para o 5º século da era cristã, referindo-se à ausência em seu tempo, mas ele faz uma constatação histórica, local e regional, do que ele estava percebendo a partir daquilo que ele estava analisando. Não é uma formulação doutrinária. E outra coisa, preste atenção no que eu estou falando.
João Crisóstomo, ele era aluno de Libânios, ele estudava retórica. Libânios foi o mesmo professor de Juliano o Apóstata. Então, quando você olha para esse texto aqui, de João Crisóstomo, você tem que considerar o fato de que ele não está sacramentando, não está estabelecendo uma doutrina, até porque ele não tem poder para tal. Já foi estabelecida, conforme o pastor Elias disse, por meio da revelação que nos é entregue, da palavra de Deus. Agostinho de Hipona, entre os anos 354 e 430, no seu livro A Cidade de Deus, no capítulo de número 22, na seção 8, ele inicialmente afirma que os milagres ocorriam apenas no período apostólico para confirmar o evangelho. Só que na sua obra Retratações, o próprio Agostinho de Hipona, e no livro As Confissões, lá na seção de número 9, ele reconhece a continuidade dos sinais e das curas divinas, revisando a sua posição anterior. Então, o próprio Agostinho de Hipona, o próprio João Crisóstomo, consideram que naquele tempo em que eles viviam, havia manifestação do Espírito Santo. Se nós levantarmos aqui o principal argumento sensacionista, de que o Espírito Santo se manifestou para validar a formulação do cânon, então aqui já cai por terra, porque você tem o Espírito Santo atuando na igreja no 3º, no 4º e no 5º século da era cristã, e a partir do desenvolvimento dessa nossa palestra, você vai ver o Espírito Santo falando em todo o tempo no coração de todo aquele que abre para receber a experiência do Senhor. João Calvino, entre 1509 e 1554, em seus comentários sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 especificamente, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele vai começar a argumentar e desenvolver que o Espírito Santo tinha uma única função, de autenticar, de sacramentar, de validar os apóstolos no tempo da formação do cânon. Mas esse tipo de postulado, ele só é ventilado na história do pensamento cristão no 16º século da era cristã. Então, quer dizer que algo tão extraordinário como isso que eles pregam é tão grande e tão poderoso que só foi vaticinado, só foi falado no 16º século da era cristã. Eu queria que você repetisse comigo uma coisa. Repita comigo, aonde está a sua ênfase? Fala, aonde está a sua ênfase? Está a sua teologia. O problema é que os reformadores, querido pastor Elias, eles tinham a ênfase de fazer a igreja voltar para as escrituras, sola escritura. Eu não posso fazer da minha ênfase a minha teologia, e eu faço. A minha teologia ela é muito mais histórica do que sistemática, é verdade. Mas eu tenho que ter maturidade suficiente para examinar as outras teologias ou os outros formatos de teologias, sem deixar que a minha paixão determine de forma catafática, peremptória, definitiva, aquilo que eu quero entender. Eu preciso ler a Bíblia com o coração aberto como uma esponja, para compreender, às vezes, até um estranho. Aí você tem essa formulação sendo ainda mais sacramentada na Confissão de Westminster, em 1646, no capítulo number 1, na primeira sessão. Aí eles declararam, olha aqui, eles, em 1646, aqueles antigos modos de revelação cessaram. Olha aqui para mim, perfume de Cristo. Quando alguém topa contigo lá na esquina, lá no meio da parada, lá no café, ô glória, um cafezinho é coisa boa, quem gosta diga amém. Amém. E ele fala, os dons pararam. Aí você fala assim, me mostra um texto bíblico, lindeza de Jesus. Porque o único texto que sacramenta de forma indubitável o vosso entendimento, ele foi promulgado de forma muito bem específica em 1646. Então, como que eu vou explicar a manifestação dos milagres que se deram antes disso? Já que vocês estão dizendo de forma indubitável, inquestionável, que eles cessaram. Se a formulação, diante daquilo que vocês entendem como entendimento dogmático e doutrinário, foi formulada em 1646. Aqueles antigos modos de revelação cessaram. O outro foi Bibi Warford. Esse é a estrela da manhã do pensamento sensacionista. Ele, no seu livro, trabalhando sobre os milagres em 1918, ele sustenta que os dons pertencem apenas à era apostólica
e que eles foram encerrados no fechamento do cânon e no fim da autoridade apostólica. Olha aqui para mim, irmão, eu nem cabelo tenho mais, eu sou pastor de igreja há 27 anos, lidando com gente retribulada. Irmão, como que um pastor lida com a igreja sem o auxílio? Ô, glória! Estou igual o pastor, eu peguei o fogo aqui agora. Sem o poder do Espírito Santo não dá, meu irmão. Sem a intervenção do Espírito Santo, não dá para conduzir igreja, não dá para suportar gente, que tem ovelha que cheira, mas tem ovelha que fede. E se não tiver esse tipo de ovelha para cá, eu mando uma transferência de 10 ou 15 aqui para ajudar vocês. Irmão, sem o Espírito Santo não tem jeito. Ele é que planta em nós a natureza de Cristo. Irmão, pastor Elias, é a mesma coisa que ele fez na irmã Maria. Só que na irmã Maria ele planta Jesus no ventre. E quanto mais o tempo passa, mais todo mundo percebe que tinha algo extraordinário ali dentro. No meu coração ele planta, na minha vida ele planta Jesus aonde? No meu coração é a mesma coisa. O Espírito que planta Jesus no ventre de Maria é o mesmo que planta Jesus no seu coração. Aí, mas pastor, e essa conversa? Vamos trabalhar, bom, a institucionalização e a centralização da igreja. Olha para cá. No ano 312, o Império Romano ele era dominado numa tetrarquia. Ele era dividido por 2 Césares e 2 Augustos. Constantino vai lutar com Maxêncio na Ponte Milvia em 312, e o exército era fenomenologicamente maior do que o dele. E ele tem uma visão, uma manifestação apofática. Ninguém sabe se de dia ou se de noite, todo mundo discute essas possibilidades. E ele vê o lábaro lá, e ele vai e pinta os escudos, todo mundo sabe disso. E ele vence o exército Maxêncio. Ele chama Licínio, que era o imperador no Oriente. Eles assinam um tratado chamado Édito de Milão, em 313, dando liberdade para que cristãos pudessem professar a fé sem serem amordaçados pelo Império Romano. Lembrando, os senhores e as senhoras, que o Império Romano estava perseguindo de forma fenomenal o cristianismo. A perseguição, por exemplo, de 251 com Décio, foi uma perseguição física, organizacional e estrutural. A perseguição de Diocleciano, ela foi uma perseguição intelectual. Foi ele que promulgou a queima dos livros sagrados. Tanto é que Diocleciano, a palavra traditores, tradere, de trazer, de traição, foi exatamente para exemplificar aqueles que traíam irmãos, trazendo textos para serem queimados. Lembra da frase de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja? O imperador Diocleciano fez uma boa leitura dessa frase, essa frase de 180, 170 da era cristã, segundo século. Ele entendeu que o poder da igreja era a Bíblia, não era a estrutura, a organização, porque quanto mais crentes tombavam na arena, mais a igreja crescia. Olha aqui para mim, você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. Está entendendo direitinho? Diga amém. O martírio de felicidade. O prefectus romanos Públio chegou até ela e falou assim: você é muito abestalhada, vai morrer você e os seus 7 filhos. O filho mais novo, 10 anos de idade, e o filho mais velho, 20 anos de idade. O primeiro que eles colocaram na arena foi o filho mais velho, com 20 anos de idade. Ela viu ele ser massacrado, pisado por touros, fustigado por soldados e gladiadores. Ele foi morto. Eles chegaram até ela e disse: nega agora esse Cristo, tu é doida, mulher, vai morrer todos os filhos. Ela bateu no peito e disse: eu viva te vencerei, e se tu me matares na minha morte, te vencerei mais ainda. Foi matando um por um até chegar ao filho de 10 anos de idade. Ele foi trucidado, quebrado o seu maxilar. Sabe qual foi a fala do menino de 10 anos de idade? Nós vivos te venceremos, e se vós nos matares na nossa morte, venceremos vocês mais ainda. Então não adianta ninguém perseguir a igreja de Cristo. Quanto mais ela apanha, mais ela cresce, porque ela é moldada pelo poder da glória de Deus. Aí ele começou a matar o Diocleciano, e foi nesse período, na virada do 3º para o 4º século, que Constantino entende que a vitória dele em relação a Maxêncio com um exército maior
foi uma propriedade exclusiva de Deus. Ele chama Licínio, que era imperador do Oriente, assina o tratado. Olha aqui, não é Constantino que sacramenta o cristianismo como religião oficial do império. Quem faz isso é Teodósio I, em 380, com um édito chamado Tessalônica. A partir de agora surge uma nova palavra para aqueles que eram cristãos. Cristandade. Repita comigo, fusão. Fala, fusão do Estado com a igreja. Começa aqui no 4º século da era cristã, essa fusão. Então, essa institucionalidade, inclusive, pastor Elias, olha que coisa engraçada, a igreja, ela abre o 4º século da era cristã, sofrendo as maiores barbáries e perseguições, e ela fecha o 4º século da era cristã, tendo todas as benesses do Estado. O próprio Constantino construiu de cara 3 ou 4 sés. Ele construiu Natividade, ele construiu o que era, depois virou a ser Santa Sofia. O Estado agora está ajudando. Só que não é só uma ajuda, é uma intervenção. E não é uma intervenção política, é uma intervenção doutrinária. Porque agora o Estado sente no direito, por ser o protetor da igreja, tanto é que Eusébio de Cesareia, que foi o pai da historiografia cristã, ele chegou a colocar Constantino como is-apóstolos, na qualidade de um apóstolo. Ele chegou a dizer que Constantino era o regente de Deus na terra. Então o povo começa a fazer bagunça. Irmão, fala aí, fala assim, eu sempre faço bagunça. Ele faz bagunça o tempo todo. Então, o primeiro motivo, por que o poder acabou? Acabou o poder, claro, a institucionalidade e a centralização da igreja. Olha a frase de Cipriano de Cartago: ninguém que tenha Deus como pai o terá se não tiver a igreja como mãe. Irmão, a igreja não tem epiteto de redenção. A igreja não redime pessoas. Quem redime a pessoa no sentido de justificação, de santificação, de glorificação é Deus, como resposta ao pecado, por intermédio do sacrifício de Cristo. Ninguém é mais ou menos justificado. Na justificação ele me liberta da pena do pecado, na santificação da influência do pecado, na glorificação da presença do pecado. Em Deus, por meio de Cristo, eu fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. A salvação é de Deus a nós, é Ele que faz essa obra, é o Espírito que faz essa obra, não é a igreja. Aí Cipriano de Cartago fala, ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe, dando à igreja a propriedade salvífica. Nós somos salvos. Irmão, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. Nós somos salvos por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, após a morte dos apóstolos, houve um desvanecimento gradual do fervor espiritual, dando lugar à liturgia formal e à institucionalização. Segundo lugar, o governo do Espírito Santo ele passa a ser substituído pela supremacia humana, com a igreja se alinhando ao Estado e afastando-se dos padrões mais primitivos já no 2º século. A formalização da liturgia e o crescimento da institucionalização fizeram com que o fervor espiritual da igreja sofresse um desvanecimento gradual. Por quê? Porque a partir de agora só tem validade para falar como oficial da igreja os bispos, os clérigos, aqueles que eram de forma indubitável, inquestionável, empossados pelo império. Olha aqui para mim, você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. No período intertestamentário, só o bicho velho, que sempre eles querem fazer isso, o Herodes, ele colocou 12 Gadol Kohanes, 12 sumos sacerdotes, que absolutamente nada tinha a ver com o quê? Com o quê? Com a lei de Deus. Eram cargos que ele considerava políticos. Lembra da frase de Carlos II, quando ele voltou lá para a reforma anglicana? Ele disse, rei gosta de bispos, porque bispo o rei põe, e a partir do bispo que ele coloca em posse, ele domina a igreja. Olha, o Espírito Santo deixa de falar porque tem gente falando no seu lugar. Olha para aqui, irmão, o Espírito Santo deixa de atuar porque tem gente tentando fazer o papel que não é dele. Irmão, olha para cá, a mulher não faz o papel que não é dela? O homem não faz o papel que não é dele?
O que é uma articulação matrimonial? É quando os papéis são muito bem fundamentados. Às vezes eu faço papel que não é meu. Às vezes a sua esposa faz papel que não é seu. O problema aqui é que você tem pessoas eivadas de institucionalidades tentando fazer aquilo que era para o Espírito Santo fazer. Olha aqui para cá. Clóvis, 434 da era cristã. Ele vai peitar um exército dos francos. Ele é um rei dos francos, maior que o dele. Aí ele ora assim, Deus, se o Senhor me der a vitória, o Senhor, que é o Deus da minha esposa Clotilde, me der a vitória, todo o meu país vai ser cristão. E não é que o rapaz ganhou a batalha contra um exército maior que o dele? Aí o que ele fez com os soldados que sobraram? Batizaram no mesmo dia. Ele com 3.000 soldados. Só que os soldados batizaram com a espada para fora. Porque eles estão dizendo que vai batizar o corpo, mas vai continuar lutando. Eu te pergunto, você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. Amém. Esse povo batizado, numa lapada só, eles entendem de evangelho, sim ou não? Não. Por que imagens entraram na igreja? Por que os ícones entraram na igreja? É lá no segundo concílio de Nicéia, em 787, se eu não estou equivocado, a imperatriz Irene conclama o concílio para discutir essa ideia da iconoclastia. Gente que quebrava a imagem. O próprio Carlos V, imperador do Sacrum Imperium Romanum, ele não concordava com as imagens inicialmente. Por que imagens entrou na igreja? Ora, entra 10.000 de uma vez na igreja. Ninguém sabe o que é evangelho, ninguém sabe o que é palavra, ninguém sabe o que é texto bíblico. O povo tudo era bárbaro, a Bíblia já estava escravizada na Vulgata Latina de Jerônimo. A ideia de Dámaso I era fazer da Bíblia um livro popular, porque era colocar a Bíblia no idioma do povo, mas passados-se os tempos, as pessoas não conseguem mais ler a Vulgata, ninguém consegue ler o latim. Aí entre esse povo, eles falaram, não, vamos colocar os nossos ícones, os nossos heróis na igreja. Aí começaram a pintar Paulo, pintar Pedro, pintar João, a criar elementos, estátuas, por docência. O objetivo era docência. De repente, os clérigos, os bispos, os pastores começaram a perceber que entrando dentro da igreja, estes soldados, estas pessoas do baixo clero, estavam de joelhos diante daquelas imagens. Daí se começa a adoração, veneração, aquilo tudo. E depois, na Idade Média, começavam a raspar as imagens para tonificar o cálice do Senhor na ceia. Repita comigo, quem estraga? Quem estraga? Não fala alto, rapaz, fala quem estraga? Quem estraga? Sou eu. A gente estraga com os nossos ídolos, com as nossas estupidificâncias. O pastor Elias falou isso aqui, com relação ao boi. A gente vai estragando a coisa. Então, a institucionalidade estraga a espontânea manifestação do Espírito Santo. O Dr. Ed Reed, ele afirma que os dons espirituais continuaram a se manifestar após o primeiro século, mas sua prevalecência e influência diminuíram à medida que o institucionalismo passou a dominar a vida e o ministério da igreja. Tertuliano, entre os anos 160 e 240, ele criticou a institucionalização excessiva, acreditando que ela comprometeria o fervor espiritual da igreja. E comprometeu, porque à medida que você engessa o Espírito Santo com muita liturgia, com muita formalidade, sem deixar que ele cumpra o papel que ele veio para cumprir, você acaba engessando e atrapalhando. Irmão, repita comigo, todo avivamento, fala alto, precisa ser educado. Se educa, avivamento não mata. Irmão, quando eu recebi o poder, glória, o manto, eu atrapalhava o culto na igreja. Eu ficava lá, meu Deus, é normal a pessoa empolgada com aquela experiência. Aí eu preciso de um pastor que tenha mentalidade e capacidade para me educar sem matar. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Diga amém. Orígenes, anos 185, 285, eu tenho dificuldades com a escola catequética de interpretação bíblica desenvolvida por Orígenes. Eu tenho dificuldades com ela. Na verdade, não foi dele a ideia inicial, foi de Philon entre os anos 20
ao ano 52 da era cristã, 20 negativo ao ano 52. No período intertestamentário, ele quis harmonizar a filosofia grega com os textos do Antigo Testamento, e ele lançou um método chamado quadriga medieval, que é a maneira que você tem de interpretar as Escrituras, dando diversos sentidos para ela. Eu até considero possibilidades de que a Bíblia possuam anagogias e alegorias, mas quando o texto bíblico em questão, como por exemplo, textos proféticos, dá margem para esse entendimento. Mas Filon, Pantenos, Clemente, que foi quem estabeleceu de forma mais própria a escola catequética de interpretação bíblica lá em Antioquia, lá em Alexandria, no Egito, e Orígenes, seu discípulo, é o maior de todos eles. Eu tenho dificuldade com alguns métodos de interpretação de Orígenes, mas eu não excluo a possibilidade que esse homem é muito maior do que eu. O próprio Leônidas, seu pai, beijava o seu coração todas as manhãs, porque entendia que o menino tinha nascido com a estrela de ouro. Ele era alguém extremamente abençoado. Ele tentou se martirizar 2 vezes, mas a sua mãe arrancou, escondeu as suas roupas, ele ficou nu em casa e não pôde se martirizar. Era um homem fenomenal, Orígenes. Ele disse o seguinte, olha aqui, ó, embora fosse um defensor da igreja, ele criticou a busca por poder e posição na igreja, questionando quando estruturas rígidas limitavam a liberdade espiritual dos fiéis. A igreja passou a se preocupar mais com burocracia e poder do que com manifestação espiritual. A corrupção dos altos cargos. Repita comigo, irmãos, a corrupção da igreja. Irmão, tu está se corrompendo. Tu tem ainda amizade com ele. Você se tornou extrato daquilo que você faz. Remove o seu serviço, sobra o que? Fé? Sobra a presença do Espírito Santo? O que sobra se remover de você aquilo que você faz? Se arrancar de você o seu microfone, o pedestal, você sobreviveria servindo a Deus na mesma intensidade, no anonimato de suas experiências pessoais? Glória a Deus. Porque aqui, pastor Elias, tira essa institucionalidade, o que vai sobrar desse povo? Nada, porque eles só têm a parte organizacional, eles não têm mais a orgânica. Eles não têm mais a piedade. Tanto é que os movimentos de reações, como foi no período intertestamentário pelos macabeus, pelos essênios, começa a surgir aqui o monasticismo, para dizer que aquele era uma resposta de forma comportamental, ordeira, orgânica, organizacional, de que aquele tipo de igreja ali não era a igreja que havia se estabelecida. E olha para cá, próprio luteranismo. Em 1675, o Philip Jacob Spener escreveu o livro Pia Desideri. Ele mesmo entendia que se Lutero tivesse voltado naquela época, ele reconheceria que o movimento que Lutero fundou não era o movimento que mais existia. Porque o luteranismo se envaideceu no escolasticismo, que inicialmente foi uma proposta boa para trazer algumas respostas ao movimento racionalista. Mas naquela época estava matando a igreja. Tanto é que Philip Jacob Spener, ele acreditava que havia uma eclesiola in ecclesia, uma igreja dentro da igreja. Que estar na igreja não faz de você igreja. Assim como quando você está dentro da cozinha, você não é um fogão. Diga amém. Diga glória a Deus. A igreja passou a se preocupar mais com burocracia e poder do que com manifestações espirituais. E a corrupção nos altos cargos obscureceu o desenvolvimento espiritual. Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, olha aqui, ó, ele foi acusado de juridicidade eclesiástica excessiva, enriquecimento pessoal e uso do cargo episcopal para manter status e poder civil. Foi deposto num sínodo entre os anos 268 a 272 de bispos. Olha aqui, já tinha gente no 3º século da era cristã se locupletando com as benesses que a igreja produzia. Uma outra citação de Cipriano de Cartago, esse antes um pouco, entre os anos 200 a 258. Ele diz que denunciava práticas problemáticas na igreja. Ele afirmou que teve que suportar colegas, bispos, presbíteros que eram avarentos,
usurários, desertores, num contexto em que era difícil você exercer censura eclesiástica com efeito. Por que era difícil manter a rigidez doutrinária nesse tempo? Porque agora tem outra voz falando no lugar da voz do Espírito, que é a influência da institucionalidade. Você não consegue mais conter. E outra, você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Paulo escreveu epístolas pastorais. Repita: Timóteo, Tito. Ele já tinha dificuldades ali. Ele já teve dificuldades de precaver, de proteger, de fazer com que a igreja não se misturasse com as problemáticas que já surgiam. Você tinha uma dificuldade muito grande. Paulo estabelece critérios. Aqui, Cipriano de Cartago já fala isso. Outro ponto: a exclusividade do latim nas escrituras limitou o acesso da população à palavra de Deus e à espiritualidade espiritual. Olha aqui para mim. Tem 4 pontos para você congregar numa igreja: boa administração sacramental, boa liturgia bíblica, exposição da palavra de Deus e uso de disciplina para membros, obreiros e agregados. São 4 pontos específicos. Em terceiro lugar, exposição bíblica. Richard Baxter, pastor puritano, entrou em Kingsminster, na Inglaterra, 15 anos, pregou lá. Quando ele chegou, não tinha um crente. Quando ele saiu, não tinha um descrente. Qual era o seu segredo? Exposição bíblica e visitas familiares. Sabe o que Richard Baxter disse? Se tem algo que me entristece, é um pregador cheio de pilharéis que sobe o púlpito para entreter o público que lhe assiste, sem qualquer compromisso com a exposição bíblica. Exposição bíblica é quando o pregador que sobe para falar tem a maturidade para expor à igreja de agora o pensamento do autor bíblico quando o texto foi escrito. O que passar disso é conversa fiada para boi dormir. Eu preciso fazer você entender o que entendia a pessoa quando escreveu o texto, para que você consiga se conectar agora a um texto que é primitivo, porque a Bíblia ela continua falando todos os dias. Por isso que os pregadores puritanos, que foram um grupo dentro da Reforma Anglicana de 1534, tinha Henrique VIII, mas com mais preponderância durante os reinados de Eduardo VI e Isabel, ou Elizabeth I, eles diziam que a parte mais importante da pregação é a leitura do texto, porque é desprovida das invencionices e mirabolâncias do pregador que fala. Para isso foi desenvolvido o púlpito, para esconder os joelhos trópegos de um pregador, porque ele tem responsabilidade de fazer valer agora o que os autores bíblicos faziam valer no seu tempo. Só que agora a Bíblia está na Vulgata Latina, os países são bárbaros, ninguém sabe falar, os próprios clérigos, os próprios padres, os próprios bispos não sabiam o idioma, eles decoravam de forma litúrgica, formal, sem vida. Porque, repita comigo, a vida da igreja é a vida do Espírito nela. E o que o Espírito... O Senhor falou, fique tranquilo, Pedro abestalhado, porque vai vir um outro semelhante a mim, que vai auxiliar a vocês no que vocês têm que entender, pregar, falar. Agora, como você vai entender aquilo que você não sabe ler? Você não sabe ler não é porque você é analfa de pai e beta de mãe, não. É porque a Bíblia que foi te dada está num idioma que você não conhece. Como que tem vida sem a palavra? Não tem. Então, segundo lugar, a reação e a rejeição do montanismo. Eu não vou entrar, pastor Bruno, porque talvez eu vou deixar algumas dúvidas, mas o movimento montanista, ele foi um movimento com excessos no segundo século da era cristã, liderado por 3 pessoas, Montano, Maximília e Priscila, cognominada de Prisca, entre os anos 156 e 172. O movimento montanista foi, sim, um movimento pentecostal do segundo século da era cristã, mas com excessos, com histerismos. Por exemplo, a igreja tinha dificuldade quando Montano se levantava e dizia: assim eu digo, diz o Senhor dos Exércitos, que é uma cognominação muito comum no movimento pentecostal, mas naquela época causou estranheza para a igreja. E aí tinha excessos,
tinha descontroles, tinha histerias, a igreja não fez um bom julgamento daquilo que Montano estava fazendo. E outra coisa, o que você sabe do Presley? Você sabe pelo principal rival do Presley. Logo, aquilo que você sabe de mim, a partir da experiência de outra pessoa, é que determina aquilo que você estabelece como julgamento. É igual preconceito. Pré é um conceito antevido. Conceito. Você tem preconceito porque alguém pôs na sua mente o conceito dele. Nele é conceito. Pode ser que eu relacionei com o pastor Bruno. O pastor Bruno vai dizer, não presta. É o conceito dele a partir da relação que ele tem comigo. Quando ele emite essa posição para o nosso querido irmão Eduardo, o Eduardo tem não um conceito, mas um preconceito a partir do conceito que o Bruno tem de fato de mim. É igual restaurante que não presta. Pessoa come lá, não gosta, fala, não entra aqui não que é fria. Você só vai entrar lá quando não tem mais o que comer. Preconceito é assim. O que eu sei de Montano, eu sei pelos seus principais rivais. Então, me fala algo sobre o que Montano disse. Eu não sei o que ele disse. Eu sei o que pessoas disseram que ele disse. Mas quem foram as pessoas? Foram a esposa? Não, foram os principais rivais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Montano, que serviu para quê? Eu não vou entrar nisso, porque vai atrapalhar aqui, porque eu precisava estar numa aula para me conversar com vocês, e não é o caso agora. Mostra a tensão entre o carisma e a instituição. Repita comigo, carisma e instituição. Porque quando o carisma se manifestou, que é o poder, a graça, a glória, ô glória! Quando se manifestou, está na boca de Montano. E Montano não era bem visto. Captou a ideia, irmão Eduardo? Então, acaba que a manifestação do Espírito na vida de uma pessoa, como Montano, Maximílio, Priscila, ou Prisca, vai categorizar, vai evidenciar de forma muito nula para quem está observando. É um dos últimos grandes movimentos carismáticos do cristianismo primitivo, antes do período de estruturação mais rígida, a partir do terceiro século. Marcou o início do debate sobre autoridade espiritual e autoridade eclesiástica. Os opositores chegaram a acusar Montano e seus seguidores de proferir as profecias em estado frenético. Olha aqui, ó, em estado frenético. Olha aqui para mim. Quem aqui é pentecostal? Diga amém. Você já viu um profeta, uma profetisa entregando profecia assim, ó? Quem já viu, diga amém. Foi o que eles viram e se assustaram. Quando eles viram aquilo, falaram, não, está tudo errado isso aí. Porque, quem? Os opositores. Mas olha que coisa engraçada. Ó. Mesmo Eusébio de Cesareia, que é o pai da historiografia cristã, ele considerava, sim, as manifestações de Montano estáticas e descontroladas, atribuiu, inclusive, a origem demoníaca, que é aquilo que o pastor Elias explicou, você atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Eusébio disse que era demoníaco aquilo, foi o que ele entendeu. Mas ele reconhecia a sinceridade, o zelo e o desejo por espiritualidade autêntica que os montanistas viviam. Outra pessoa que também ponderou muito, diz que a condenação severa a Montana foi desproporcional, contribuiu para uma crescente indiferença em relação... Aqui, preste atenção, aqui está o maior problema desse desvanecimento montano. Porque foi à medida que a igreja toma em relação a Montano, que começa a diminuir, a desintensificar a atuação do Espírito Santo. Ele foi pegado como modelo. Eu disse que avivamento precisa ser o quê? Educado. Então não havia uma mente por trás de Montano para educar, para dialogar. Montano, isso aqui é um excesso. Eu acho que não é, Montano, é um excesso. Isso aqui é um excesso, Montano, mas não é um excesso, Montano. Nós não, olha, vamos para a Bíblia, ó. Vamos para a Bíblia, olha aqui, o Espírito Santo não tira ninguém de si, Montano. Você está derrubando os bancos da igreja, ou você está dando trabalho na igreja, Montano. Mas Montano, deixa de ser abestalhado, vamos pensar, vamos ler, Montano. Não, vamos orar aqui, eu quero poder, não, vamos também, mas vamos. Equilíbrio. Repita comigo, a gente estraga tudo. Estraga tudo. O próprio John Wesley, pastor Bruno, eu nem sei meu tempo. Acabou?
10 o quê, irmão? Mas depois tem as perguntas ainda, tem umas 5 aqui. Eu não passo, gente. Eu ledi. E tem 5 perguntas. Falta 25? 25. Não, vamos. Acabou o argumento do pastor. Não, vou falar mais 10 aqui e a gente vai conversar. Olha aqui, ó. A condenação severa desproporcional. Terceiro lugar, repita comigo, frieza espiritual. Falta de santidade. Quando perguntaram para Orígenes por que havia um desvanecimento, ele disse que a diminuição das manifestações espirituais se devia à falta de santidade e pureza entre cristãos no seu tempo. As pessoas perderam a pureza, perderam a simplicidade. Deixa eu dizer para ti aqui uma coisa. Por mais que nós pastores carreguemos um pouco assim esses epitetos, nossa, o fulano é grande. Não, grande é Deus. Por mais que nós tenhamos as nossas marcas, os nossos rótulos, estou dando exemplos aqui para vocês entenderem, nós precisamos considerar que toda grandeza que não for uma grandeza na presença de Deus, ela é obsoleta, ela é fraca. O homem de Deus precisa ser capaz de compreender que o solo aonde ele pisa e fica de pé é a humildade. Todo mundo precisa compreender isso. Então, Orígenes observou que a diminuição das manifestações e a falta de santidade e pureza dos crentes do seu tempo era o motivo. O surgimento do monasticismo é explicitamente apresentado como uma reação à perda de fervor e à mundanização da igreja. Pastor, o que é o monasticismo? É uma resposta que alguns cristãos deram à institucionalidade. O maior deles é Antão. Por que muitos de vocês não conhecem essa história? Porque geralmente editoras que publicam a história dos Parres do Deserto são editoras católicas, com edições Loyola, edições Paulus, então vocês têm dificuldade. E outra coisa, geralmente o nome deles é Padres do Deserto. A palavra padre significa o quê? Pai. Então, se eu fosse fazer esse livro para os cristãos, eu colocaria, em vez de padre, a palavra pais, porque há muito preconceito com relação à tradição. Porque, de certo modo, a tradição é preservada pela Igreja Católica e a tradição é validada pela Igreja Católica. Por quê? Como que a outra igreja tem como falar que aquilo que a Bíblia não fala é verdade? Pela tradição. Então, eles dizem ser defensores da tradição e observar a tradição. Lutero! Disseram para Lutero assim, você não vai lá em 1521 no Conselho de Worms, lá na Dieta de Worms, Carlos V estava lá. Embora que ele teve que sair, porque as caravelas de Magalhães estavam retornando, saiu 5 para rodear o mundo naquela época, era o tempo das navegações, e só chegou uma caravela. Carlos V teve que sair. Mas Lutero disse assim, olha aqui, ó, eu irei para a Dieta de Worms, ainda que tenha tantos demônios como telhas sobre os telhados. E lá ele disse, eu vou aceitar a tradição. Ele disse, vou aceitar o conselho papal, vou aceitar os bispos, vou aceitar os sínodos, desde que eles não conflitam com as escrituras. Então, aceito Antão, aceito Macrina, aceito Gregório, aceito Basílio, aceito Crisóstomo, aceito Agostinho, aceito Ambrósio, aceito qualquer um, desde que eles sejam embasados na Escritura. Então, você tem que entender que a Escritura tem esse papel. Então, Antão, entre os anos 251 e 356, ele é considerado o pai do monasticismo cristão. O seu movimento nasceu como uma reação à institucionalização e à riqueza da igreja após o Edito de Milão. Antão e os seus ascetas buscavam um estilo de vida separado. Repita comigo, ascetismo e oração. Irmão, eles oravam. Por exemplo, Smith Wigglesworth orava 8 horas por dia. Jonathan Edwards orava entre 2 ou 4 horas por dia.
Jerônimo, no quarto século da era cristã, foi trancado numa caverna em Belém, ficou lá 22 anos, dedicando as escrituras e oração por mais de 10 horas por dia. Lutero disse: se eu não orar as minhas primeiras 2 horas do dia, Satanás ter-me-á vencido durante o discurso do mesmo. John Fletcher orava 8 horas por dia. John Elsh orava 8 horas por dia. Francis Algeris, um discípulo de John Wesley, que evangelizou a Nova Inglaterra, ganhou 200.000 almas para Cristo. Levantava-se às 3h30 da manhã, sentia vergonha dele mesmo, porque passava no cais e via trabalhadores que levantavam primeiro do que ele para servir a homens naturais. John Knox orava entre 2 a 4 horas por dia. O próprio Calvino tinha uma vida de disciplina e de oração. Wycliffe tinha uma vida de disciplina e de oração. Hus, disciplina e oração. Savonarola, disciplina e oração. Giovanni Bernardone di Pietro, Francisco de Assis, vivia uma vida de oração. Bento de Nurse, Bernard Clairvaux, homens que viveram uma vida de oração. Estes homens não oravam. Eles oravam o tempo todo, tiravam o tempo para outras coisas. Lá no Paraná perguntaram para mim: pastor, quanto tempo o senhor estuda por dia? Eu disse: eu estudo o tempo todo, eu tiro tempo para outras coisas. Tudo é a ênfase que você dá. Hoje o hiperpentecostalismo na internet é ventilado e mancha a nossa história. Mancha o entendimento bíblico que nós temos. Porque nós, do movimento pentecostais, somos rotulados na bancarrota, nessa via, nesse esgoto que joga aí na rede social. O que viraliza é escândalo, é histeria, é gente falando besteira. Tanto é que as páginas mais visualizadas no Insta e no YouTube são páginas que discutem problemas de igreja. E a maioria deles fruto de um histerismo hiperpentecostalizado, que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Então, o movimento do monasticismo foi para isso. Então, ele entrou dentro de um prédio abandonado, ficou lá 20 anos. Ninguém sabe o que ele comeu e nem como ele viveu. Macário comeu 6 ou 7 azeitonas durante 7 anos. Macário, o egípcio. O bispo, o pai Sisoês, eles eram homens extraordinários. Sisoês estava andando no mar Mediterrâneo, ali, e o seu discípulo sentiu sede. Ele disse: pai, estou com sede. Ele pegou a água do mar, deu graças. Quando o discípulo bebeu, ela era doce. O discípulo foi guardar a água do mar, disse: por que você está guardando? Ele falou assim: pai, a jornada é longa e não tem outras fontes de água doce. Ele disse: porventura o Deus que está aqui não está lá? Então disse aquela célebre frase: quem se assenta em solidão, no deserto, se livra de 3 coisas: de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás perpetuamente: contra si mesmo. Macário, o egípcio, está com seus discípulos, preste atenção, com seus discípulos no deserto. Uma semana depois, sem dizer uma única palavra, ele se levanta e disse: fujam. Os discípulos ficam perplexos sem entender. Fujam. Para onde, pai? Estamos no meio do nada. Ele diz: fujam disso. E apontou para a boca. Salomão estava na porta de sua casa, reis, magistrados, cristãos de todo o mundo vieram diante dele. Depois de longos dias de silêncio, um dos seus discípulos disse para ele: pai, fale alguma coisa para que possa acrescentar fé a esse grande povo que vem te ouvir. Ele disse: se eles não puderem ser edificados com o meu silêncio, nunca poderão com minhas palavras. Um discípulo chegou diante dele. Então é um movimento de reação. É um movimento de reação. A institucionalidade. Um discípulo chegou diante dele e falou assim: pai, eu quero o segredo do sucesso. Ele disse assim: vá onde está o cemitério, quebre as sepulturas e xingue os mortos. Depois volte aqui. Ele foi, quebrou a sepultura, xingou os mortos e voltou. O que os mortos te disseram? Nada. Agora volta, repara tudo que você fez, elogia os mortos e volta aqui. Ele fez e voltou e disse: o que os mortos te disseram? Disse: nada. Ele falou: queres ter sucesso, filho? Quero. Faça tu como os mortos fizeram contigo, quando tu os destruístes e quando tu reconstruístes, quando tu xingastes e quando tu elogiastes.
faze tudo do mesmo jeito, tu terás sucesso. Eles eram um movimento. Macário matou uma mutuca, que é uma vespa. Não sei se você sabe. É um bicho, a muriçoca, daqueles filmes, que fura de cá e sai de cá, mutuca. Se você não é do mato, você não sabe. Mutuca é a muriçoca do cavalo. É a muriçoca que... A nossa é a muriçoca, não é? O da dengue tem. A mutuca é a muriçoca do cavalo, desse tamanho. Matou, e ele sentiu ódio. Macário matou e sentiu ódio. Não por ter matado, porque tinha que matar, mas o ódio que ele sentiu quando ele matou. Sabe o que ele fez? Ele se despiu, foi para um pântano, ficou nu 6 meses, sendo picado por toda sorte de insetos. Para quê? Só para controlar o ódio que ele nunca deveria ter sentido. Sadhguru Sundar Singh ficou 40 dias de jejum. Perguntou para ele, o que você ganhou com isso? Ele disse, paciência. Então, os movimentos de reações são assim. Repita comigo, reações são complicadas. São complicadas. Quer ver? Sua esposa te fala algo que você não gosta. Não vou. Se eu tivesse na minha igreja, eu ia falar aqui bem abertamente, mas não vou. Ela perturba a sua cabeça o tempo todo, essa mulher é ruim. Atrapalha a sua... É a ação dela. O que você é a reação. É a reação que mostra quem você é. Reações são complicadas. Então, quando alguém te perturba, mas você... Repita comigo, a resposta branda suscita o furor. Não é a palavra branda, é a resposta branda. Aí a sua avó dizia, quando um não quer, 2 não brigam. É assim, reações são complicadas. Wesley, ele disse em suas reflexões de história, que o principal motivo pelo qual os dons desapareceram tão cedo foi a perca rápida de fé e santidade. A ação dos homens excessivamente formais, ortodoxos e secos, que começaram a ridicularizar todos os dons que eles mesmos não tinham. Eu vou passar aqui, pastor Bruno, uma linha do tempo. Quem está anotando aí? Eu nem sei se dá para anotar o que eu falo. Vocês anotaram, irmão? Diga amém. Não acredito. Não acredito que vocês anotaram. Quem anotou, levanta assim algum papel. Irmão, muito amém, pouca anotação. Vocês estão com conversa para boi dormir. Boi não dorme com conversa. Pastor Bruno, vamos uma linha do tempo aqui, anota. Uma linha do tempo, só do Espírito Santo atuando. Posso? Ano 35 a 99, Clemente de Roma diz que a presença de práticas carismáticas ainda era notada. O Didaquê e o pastor de Hermas, um dos textos mais importantes da história do pensamento cristão, endossavam a continuidade e legitimidade dos dons espirituais. Justino Marte, entre o ano 100 e 165, garante a continuidade dos dons espirituais, incluindo profecia, cura e expulsão de demônios. Irineu de Leão testemunha os dons proféticos e o falar em línguas como manifestações do Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo encher os crentes da sua época com glossa, com xenolália, com o poder do Espírito Santo. Tertuliano, experiência direta dos dons sobrenaturais, incluindo dons de línguas. Entre 185 e 285, Orígenes relata milagres na oração em línguas, plenitude do Espírito após a conversão. Novaciano de Roma descreve os dons do Espírito, profetas, professores, curas e milagres. Cipriano de Cartago, Espírito capacita crentes após a regeneração, equiparando com Pentecostes. Agostinho de Hipona deu testemunho de que no seu tempo haviam manifestações de línguas estranhas. Pastor, qual é a manifestação pentecostal embrionária? Repita comigo, pietismo. Fala, pietismo. Pietismo, ele foi fomentado após a publicação de um livro Pia Desidério, eu aconselho você procurar para ler, em 1675, de Philip Jacob Spener. Ele fez uma reforma dentro do luteranismo, que estava um tanto quanto apaixonado pelo escolasticismo, e essas reformas eram espirituais e educacionais. O que isso gerou? A fundação da Universidade de Halle, que se tornou não só uma escola,
uma faculdade, uma universidade, mas um banco de assistências sociais, inclusive hospitais. August Hermann Frank foi o homem que organizou todo esse movimento. Em 1705, eles enviaram os primeiros missionários para a Índia, porque todo movimento genuinamente pentecostal e de avivamento produz no indivíduo o desejo de partilhar a mensagem do Evangelho. Olha aqui, em 1719, o Louis Zinzendorf, o conde Zinzendorf, ele foi ver um quadro de Dominico Fiti, chamado Ecce Homo, que é a gravura de Cristo, salpicado de sangue com a coroa de espinhos. E ele viu a frase em latim, ego fecti pro ti, quid fazes tu pro mim? Isso eu fiz por você, o que tu fazes por mim? Essa experiência foi tão grande em Zinzendorf, que ele disse, a partir de agora, tudo que ele me mandar fazer, eu farei. 2 anos depois, em 1722, ele recebe na porta da sua casa 300 irmãos refugiados. Eram os russitas, gente que estava correndo de perseguição. Ele guarda esses irmãos, chamado os irmãos morávios. Em 1727, começa uma oração. Olha para cá, eles entraram na igreja para orar na segunda-feira. Uma segunda-feira, eles começaram a orar, estenderam a oração por 100 anos. Por 100 anos, um homem e uma mulher orou ininterruptamente na igreja. Em menos de 20 anos, mais de 50 áreas missionárias foram estabelecidas. Entre 25 e 30 países foram alcançados. Os morávios separavam o custo do missionário entre eles. E se o dinheiro para pagar o missionário não desse, eles se vendiam como escravos para arcar e bancar e patrocinar o missionário pregando a palavra. Lembra da história dos 2 morávios que se venderam como escravos para não mais casarem, para não mais verem os pais, para não mais verem suas mães, para nunca mais voltarem a ver a igreja, para evangelizar a terra cujo proprietário era um vassalo que não aceitava cristãos. Eles se venderam como escravos. Lá no cais, a igreja chorando, o pai chorando, a mãe chorando, os 2 garotos se levantaram e disse, não chore pai, mãe e igreja, porque maior sacrifício fez o Cordeiro por nós. Estes homens influenciaram nada mais, nada menos do que John Wesley, porque em 1735, John Wesley fez uma peregrinação para colônias da Geórgia. O barco quase naufragou, os morávios estavam sentados, cantando hinos e aguardando a morte. Wesley era pastor já há 10 anos e estava apavorado porque iria morrer. Quando ele viu que o sentimento dele não convergia com o sentimento dos morávios, ele falou, tem algo errado no meu cristianismo. Em 1738, no dia 24 de maio, ele foi na rua Aldersgate participar de um culto moraviano. E ele chegou lá, o pregador estava lendo a introdução da carta de Paulo aos Romanos, escrita por Lutero. Bem ali, John Wesley disse que o seu coração foi estranhamente aquecido. Ele se tornou o homem que ele veio se tornar. Sabe por quê? Porque o poder do Espírito continua fazendo a obra no meio da igreja e o seu nome é glorificado para todo. Você pode nessa escola levantar a mão e dizer glória ao nome do Senhor? Aí você tem 3 grandes catalisadores do primeiro grande despertar, e aqui eu termino a minha palavra. Jonathan Edwards é a figura mais importante na outra América. John Wesley é a figura mais importante aqui na região da Inglaterra. E o conector desses 2 povos era George Whitefield. Olha para cá, certo mercador cansado depois de viajar em muitas cidades, ele procurou um bar para tomar um trago de cachaça, em uma meretriz para aquecer o seu peito. Ele parou na porta da cidade, depois de sair dela, chamou um ancião e falou, que tipo de cidade é essa, que não tem um bar e um prostíbulo, para um mercador como eu tomar um trago de cachaça? O rapaz, sorrindo, disse para ele, faz 100 anos, desde que John Wesley colocou os pés nessa cidade,
que todos os bares se fecharam e que todos os prostíbulos foram embora. O poder do Evangelho transforma não só a sua família, não só a sua casa, mas transforma a sua rua, e o poder do nome de Jesus está aqui também nesta manhã para trabalhar nessa faculdade. Vocês são catalisadores desse poder aonde vocês estiverem, para a glória de Deus. Tudo isso é uma decisão. Greenwich Wright Moody ganhou 1,5 milhão de almas de forma direta e indireta. Ele estava numa igreja, ele escutou o pregador pregar. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cheio do seu espírito. Ele tocou no joelho do seu tio e disse: eu serei este homem. E foi. Você pode ser este homem, esta mulher. Não aquele no sentido de aquele ou aquela, mas você mesmo, cheio do mesmo Espírito que os encheu, para fazer as mesmas obras que eles fizerem, porque Deus tem poder de fazer e derramar com graça a sua glória, em nome de Jesus. E quantos podem dizer glória a Deus? Deus abençoe. Como diz um vizinho antigo meu, é forte. É forte. Pastor, eu recebi 5 perguntas, que não vai dar para fazer as 5, mas teve uma que me emocionou aqui. E eu não sei se o senhor teria uma resposta de imediato. A pergunta é uma frase: o que nos falta? O que nos falta? É só isso. Falta desejo por Deus. Desejo por Deus. Desejo por Deus. Eu não sei se eu amo a Deus. Eu estou te falando com toda a sinceridade do meu coração. Eu não sei se eu conheço a Deus. Eu não sei se eu amo a Deus. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Eu não tenho essa... É semelhante a alguém que vai ao mar pela primeira vez e diz: eu conheço o mar. Aí desce da embarcação um marinheiro salpicado pelas procelas do oceano, pela salinidade do ar. 50, 60 anos em alto mar. Ele me abraça e diz: eu também conheço o mar. Uma coisa é quem conhece o mar da praia, outra coisa é quem vive no mar. Eu não conheço a Deus. E para você entender isso, e isso ser significativo na sua vida, é você saber que esse poço onde você está navegando não é nada. O que você recebeu é uma pequena gota do fragmento de graça, de glória, de poder. Deus tem oceanos profundos para partilhar com você, em nome de Jesus. Pastor Presley, eu não queria ficar preso nas perguntas relacionadas a instituições. Essas perguntas não partem de mim, estão partindo de vocês. Então, para quem se incomodar, eu peço perdão desde já. Pastor Presley, o senhor falou algumas vezes que o pregador precisa estar expondo para a igreja o texto bíblico. Faço parte há 32 anos de uma igreja e aonde congrego não tem exposição do texto bíblico. O que fazer? Deixa eu dizer para você, você nunca vai exigir que o seu pastor, que a sua denominação, seja capaz de trazer profundos elementos escriturísticos. Não são os grandes banquetes e as grandes refeições da sua vida, que geralmente são 3, 4, 10 ou 15 na sua vida toda, que te trouxem até aqui. É a velha comida, o arroz e o feijão. Mas todo pastor, independente da simplicidade, da humildade, da incapacidade de examinar o texto nos seus originais, Úrico Zwinglio, ele disse assim: ler a Bíblia sem ir aos originais é como beijar a sua esposa através do lençol. Você vai sentir o seu toque, mas será insatisfatório. Só que hoje nós temos traduções e recursos tecnológicos suficientes para você fazer uma boa leitura bíblica, ainda que você não tenha domínio do grego, que é o idioma sânscrito, e dos idiomas primitivos da Bíblia, que é o hebraico, que é o aramaico. Você pode atingir, o seu pastor pode atingir, desde que ele se dedique a isso como função principal. A culpa, geralmente, de uma igreja que não há exposição bíblica, geralmente está atrelada ao público que está nela, que não deseja ver exposição bíblica.
Todo pastor, preste atenção, eu sou pastor de igreja há 27 anos, ele tem dificuldade de implantar uma cultura bíblica na igreja, porque as pessoas não são acostumadas a pensar, elas querem sentir na igreja. Então, por isso, muitos pastores fogem da exposição bíblica, porque a exposição bíblica é um convite ao pensamento, não ao sentimento, por mais que o Espírito que fala a mente também aquece o coração. Mas eu não posso crer no aquecimento da alma de alguém que a mente não foi primeiramente iluminada pelo poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Está numa igreja, não há exposição bíblica, permaneça nela, se não há heresia. Havendo heresias e dificuldades com aquilo que está sendo ensinado, ou seja, os princípios dogmáticos e culturais, o regimento mais importante do que a Escritura, aí você pega o conselho de Lutero. Não, vou ficar com o regimento interno, vou ficar com a tradição, vou ficar também na igreja, desde que não vá contra a palavra. Tirou a palavra, aí você tirou o principal cerne de vitalidade da igreja. Amém? Dá tempo, Léo? Mais uma? Poxa. Enfrentamos tempos de dificuldade teológica onde a Bíblia tem sido... Eu não entendi. Tem sido escanteada. Deixada de lado. Deixada de lado. E algumas, de novo, enfim. E algumas denominações estão implementando o que se diz a neo-ortodoxia, né? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. De onde isso surgiu e onde isso pode nos levar? O pensamento de que a Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus, é um pensamento embrionário, originário, do movimento do liberalismo teológico, que surgiu aqui no século XVIII para o século XIX, e que ganhou muita força no século XX. Você tem autores como Frederico Schleiermacher, você tem autores como Karl Barth. O próprio Karl Barth tinha dificuldade de ser categorizado como um liberal, ele tinha dificuldade, ele não gostava de ser cognominado liberal, mas quando você lê outros livros dele, você vê que ele é do liberalismo teológico. Paul Tillich também, Rudolf Bultmann é o pior de todos. Eles acreditam na ideia da teoria do mito, que a Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, até Gênesis 6 é mito. Então, aí eles falam que na Bíblia, ela não é a palavra, ela contém a palavra. E quando alguém diz que a Bíblia contém, mas não é a palavra, ele está legitimando ele tem duas mulheres, não esses casos que eu estou estudando. Ele tem duas mulheres, ele toma o que ele quer, ele come o que ele quer, porque ele vai adotar como palavra de Deus aquilo que é moral, aquilo que é mais decente, aquilo ligado apenas aos bons costumes. E nem sempre eu conheci um pregador famoso, não vou citar o nome dele aqui, até da minha própria denominação, que ele disse para mim na faculdade: se eu me evoluir, ele disse para mim, foi pastor, foi, me evoluir, eu descobri que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, a pessoa que diz isso, ela é ateu, ela tem duas mulheres, ele tem três mulheres, ele tem o que ele quer, porque se a Bíblia não é um parâmetro de fé, de vida, então essa ideia de a Bíblia contém a palavra de Deus, matou a igreja na Europa. Porque se você remover a Bíblia como um livro sendo de Deus, você remove a autoridade das Escrituras. E se você remove uma parte, por que você não remove outra? Se você não remove a outra, por que você não remove outra? Você vai adaptar a Bíblia às suas próprias metodologias e seu próprio interesse. E outra, pior do que isso, vou dizer para vocês, é hoje os novos formatos de pregação dentro da igreja. Olha aqui para mim, a Bíblia tem que confrontar minhas atitudes. Exposição bíblica tem que confrontar atitudes. Eu participei, lamentavelmente, de um grande congresso, há algum tempo atrás, não vou dizer aonde um dos pregadores, ele abriu a Bíblia, leu um versículo, fechou a Bíblia e disse assim: agora anota aí 10 conselhos para uma vida de sucesso. Isso não é exposição bíblica. O outro, no outro dia, eu pensei, deve melhorar. Ele falou assim, não vou nem abrir a Bíblia para ler. Então, os pregadores puritanos diziam que a parte mais importante, olha aqui, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Diga amém. Charles Spurgeon, no século XIX para o século XX, ele foi no Senate Palace Hotel fazer um treinamento acústico do ambiente.
Ele entrou lá de tarde, não tinha ninguém, com capacidade para 5.000 espectadores. Ele virou para a esquerda e disse: fiel essa palavra, digna de toda aceitação, Cristo Jesus morreu para salvar os pecadores, eu sou o principal. Virou para lá, disse: fiel essa palavra, digna de toda aceitação, Cristo Jesus morreu para salvar os pecadores, eu sou o principal. Ele foi embora à noite, ele pregou, a sua voz ecoou no templo, dezenas de almas entregaram a vida para Jesus. 20 anos depois, ele encontrou um negro deitado numa marca hospitalar para morrer. E ele perguntou para ele: como vieste a conhecer o evangelho? Ele disse: eu era encanador do Sinit Palace Hotel. Há 20 anos atrás, quando tu entrastes no templo, tu não me vistes, mas eu te vi, porque estava consertando as instalações hidráulicas para o culto de noite. Tu proferistes um único versículo, uma única vez: fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo morreu para salvar os pecadores, eu sou o principal. Aquelas palavras foram como flechas agudas no meu coração. Hoje eu morro nesta terra, mas me levanto na eternidade diante do Rei da Glória. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém pode aplaudir, por favor, Jesus e o pastor Presley. Queridos,